Muito bem, de acordo com o Atlas da Violência, eu já ia falar mapa da violência, porque também sempre era divulgado o mapa, mas é o Atlas da Violência, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Brasil registrou 65.602 assassinatos em 2017. Na comparação com 2016, quando foram registrados 62.517 assassinatos, os homicídios cresceram 4,2%. Quando analisamos os números durante boa parte da era petista, vemos um cenário ainda pior. Na comparação com 2007, por exemplo, o ano de 2017 teve alta de 24%. O atual é o maior nível histórico de letalidade violenta intencional no país, que atingiu a taxa de 31,6 mortes violentas para cada 100 mil habitantes. O estudo aponta ainda que o número de pessoas assassinadas com armas de fogo cresceu 6,8% no país entre 2006 e 2007. Olha, eu já começo parando por aqui, antes da gente ler o resto e voltar, Augusto Nunes, porque surgem esses dados que causam uma confusão no debate público. Que são pessoas assassinadas com arma de fogo, aí diz, então não pode flexibilizar a posse e o porte de arma. As pessoas podem argumentar a respeito disso, mas é preciso construir o argumento de uma maneira clara, sem truques retóricos. Tá cheio de bandido no Brasil assassinando gente há décadas com arma de fogo comprada ilegalmente. É justamente por isso, pode-se, repito, discutir, argumentar e debater, mas não pode se fugir da realidade. É justamente por isso que se está buscando, e há pessoas que defendem, a flexibilização da posse e do porte de armas legal. Quer dizer, são pessoas que tendem... O argumento é justamente a defesa contra criminosos armados ilegalmente quando esses invadem o domicílio. Isso em primeiro lugar, em relação à posse da arma, que é a arma que vai ficar em casa. E tem um segundo passo, que é a porte. Mesmo assim, ainda há uma série de restrições, estão tentando flexibilizar, mas não é distribuir arma para todo mundo sair usando na rua, não. Entendeu? Tem toda uma categoria e está se caminhando passo a passo. Porque se não vem esse dado, Augusto, estudo aponta que o número de pessoas assassinadas com armas de fogo cresceu 6,8%. E o presidente ainda quer flexibilizar. O que esse tipo de frase diz? Tem coisas que, como eu já falei aqui no programa, nem errado está, que não faz sentido. O jeito está dizendo umas narrativas assim, misturando as coisas para causar uma impressão negativa e não está entrando na questão. Então, bandido mata com arma ilegal normalmente e está se flexibilizando a posse e o porte de arma, quer dizer, a aquisição, a posse mesmo, e o porte, eu usar uma palavra genérica para constatar isso, mas o uso legal de armas, justamente para se defender contra esses índices altos de criminalidade. Augusto. Felipe, o número bruto apresentado dessa maneira, com essa simplificação grosseira, claro que ele induz a erros e pode ser usado segundo os interesses de cada declarante. Então vamos lá. Cresceu o número de mortes por arma de fogo? Sim, e o poder dos grupos criminosos não cresceu? Exato. As organizações criminosas não se tornaram maiores e mais bem armadas? Quantos eles mataram? Aqui está discriminado. Quantos assassinatos foram cometidos pelo PCC? Vocês acham que diminuiu em relação ao ano passado? Bom... Pela família do Norte, pelos amigos dos amigos, todas elas. Pelo primeiro comando da... Pelo menos 10. Eu ia falar do terceiro, né? Como é que é? Terceiro comando. É isso, terceiro comando. Agora vamos lá. Deve ter crescido também o número de facas, né? Mortes, facadas. Vamos proibir a faca? Como é que faz? E os travestis, eles costumam, quando tem algum crime envolvendo travesti, eles costumam matar com lâmina, navalha. Vamos cortar a navalha? Vamos deixar só com barbeiros antigos? Isso aí é uma simplificação grosseira que só atrapalha o debate. E esses números são usados por pessoas que não querem entender que o que se pretende é permitir que, quando possível, o homem de bem defenda a sua vida, proteja a sua vida em legítima defesa diante do ataque de alguém armado. Ponto.
Exato. Então, sempre que vocês lerem manchetes como essas de pessoas assassinadas com armas de fogo, é preciso ter em mente, tá bom, mas quais pessoas mataram? Quer dizer, foram criminosos, foram cidadãos de bem? Quais foram as armas? Foram armas obtidas ilegalmente? Foram armas obtidas legalmente? Quer dizer, tudo isso precisa ser destrinchado para que se possa argumentar dentro dessa discussão. Senão, fica aquele monte de narrativas genéricas e superficiais só para defender uma narrativa contra adversários políticos, que é isso que a gente vê no debate público há anos. E o relatório também destaca o que chamou de juventude perdida. Isso porque jovens entre 15 e 29 anos são a parcela mais atingida pela violência. Em 2017, foram assassinados 35.783 jovens, uma taxa de 69,9 mortes a cada 100 mil, recorde dos últimos 10 anos, mais que o dobro da média geral do país. Nessa terça, 11 ex-ministros da Justiça assinaram carta aberta lamentando o que chamam de retrocessos estimulados pelas políticas de segurança do governo Jair Bolsonaro e cobrando maior controle de armas. O grupo alega que a redução de armas em circulação salva vidas, avaliando que, aspas, agora se articula o desmantelamento de uma lei largamente discutida, democraticamente votada e universalmente executada por diferentes governos, fecha aspas. Entre os que assinaram o documento estão Aloysio Nunes Ferreira, Tucano, né, PSDB, Eugênio Aragão, José Carlos Dias, José Eduardo Cardoso, José Gregori, Luiz Paulo Barreto, Miguel Reale Júnior, Milton Seligman, Raul Jungmann, Tarso Genro e Torquato Jardim. Quer dizer, toda essa turma cujas ideias a gente conhece há muito tempo, Eugênio Aragão e José Eduardo Cardoso, foram ministros da Justiça dos governos petistas e estão aí aproveitando esses dados para fazer oposição ao governo do Jair Bolsonaro. Só que esses dados precisam ser destrinchados e o argumento de quem é contra precisa ser construído com base na realidade. Não adianta ficar repetindo simplesmente narrativa genérica. Não é por causa da política de flexibilização de obtenção de armas de fogo que está havendo homicídio no Brasil. O homicídio no Brasil está acontecendo há décadas. Houve uma restrição. Cresce o número de homicídios. Exatamente, houve restrições no processo de aquisição de armas de fogo e os homicídios continuam crescendo. É isso que os dados estão mostrando e aí ficam acusando agora. É que nem quando acusa o governo Bolsonaro do rompimento da barragem, o governo Bolsonaro do estouro das contas públicas. O presidente, quando ele comete trapalhadas, quando os filhos cometem, quando falta articulação política realmente, de fato, para avançar alguma coisa, tudo isso aqui se aponta. Agora, não dá para colocar nas costas de um governo que acabou de chegar problemas que o Brasil enfrenta há décadas. Isso é coisa de oportunista político. Zé Maria Trindade. Pois é, olha, esses números aí, eles não são pesquisas, né? Eles são constatações e são versões de realidade, são registros. E o mais cruel dessa história é que esse tipo de morte pega jovem, ali de 15 a 29 anos, o que é uma tragédia para cada família, né? Uma tragédia para todos os amigos e tal, e uma tragédia também para o país, que perde jovens ali na flor da idade. A violência é um câncer que destrói a todos e é democrática. A violência é muito democrática, porque ela entra em todas as famílias. Só que ela pega com muito mais força, e o estudo do IPE, o instituto aí que fez essa pesquisa, que é o governo, isso é um órgão de governo, esse instituto mostrou claramente de que alguns setores e idades essa violência pega muito mais forte. Olha, é um assunto que o Brasil não conseguiu resolver. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito exatamente com um discurso forte em segurança. O argumento dele é muito simples, de que é preciso desenvolver a economia do país, mas para desenvolver a economia do país é preciso ter segurança. É preciso melhorar o turismo no Brasil, mas para ter turismo é preciso ter segurança, é verdade. E isso mostra que todas as políticas adotadas até agora falharam feio. Isso é uma guerra civil, o Brasil está numa guerra civil disfarçada, não se mata tanto até em países que estão em guerra. Isso é um absurdo, esse é um dado do próprio governo e 11 ministros, ex-ministros da Justiça,
assinaram esse documento que, na verdade, não traz a realidade, porque a realidade hoje, a realidade até o mês passado, era de porte de armas negado. Não se pode ter porte de armas, não se pode ter nem a posse de armas. Então, se essa política não deu certo, por que dizer que a partir dos 2 meses agora essa situação piorou? É complicado demais. Eu não acredito na posse e no porte de armas como qualquer possibilidade de segurança pública. Isso não é real. Segurança pública não pode ser dirigida para o cidadão. Agora, a comparação com governos anteriores é mais cruel ainda, porque nós estamos proibidos de porte e posse de armas, né? Eu queria completar o assunto com alguns dados aí para mostrar que isso aqui, esses números divulgados assim só confundem o debate mesmo, como estamos dizendo, e entram na parada aí ministros desqualificados para isso. Tem até gente bem intencionada aqui, né, no grupo de ministros. Agora vamos lá. Tarso Genro, ele é a favor da violência na Itália, né? Porque ele é o padrinho do Cesare Battisti, que matou 4, só ele, era amigão do Tarso Genro. Isso pode, quer dizer, porque era o terrorista que lutava pelo comunismo na Itália. Então, era de um grupo a favor do proletariado. Então, esse pode. O outro aqui, o Torquato Jardim, o sonho dele era assassinar a Lava Jato. Também está desqualificado para falar. E a outra. Agora, vamos lá. O Brasil cresce. É um país violento, ao contrário da lenda, cresce a criminalidade. De vários anos para cá, graças também à inexistência de uma política de segurança pública que mereça tal nome, nunca houve. É um problema transferido para os estados que não têm estrutura para combater o crime organizado. Cresceu o número de criminosos que são filiados a essas organizações, quase 10, como estávamos lembrando com o Felipe. E é o seguinte, só o PCC, em cálculos conservadores, tem 300 mil filiados. Há 15 anos, tinha nenhum, não existia. Agora tem isso aí. Cresceu por quê? Que não havia a política de segurança pública. Eu quero que esses ministros me digam, me apresentem uma medida eficiente que eles tenham tomado aí para combater esse quadro. A questão da morte dos jovens sempre foi assim. Desde que o Brasil foi descoberto, morrem mais jovens em conflitos. Isso é tão natural, porque os jovens é que vão ao combate, ou o combate oficializado como guerra, ou o combate entre organizações criminosas. Você acha que os sexagenários é que vão combater lá no Morro do Rio? São jovens. Essa é a tragédia, que são números de guerras civis e guerras, nenhuma dúvida. Sabe quantos americanos, se eu não fui enganado aí pela consulta que fiz, morreram 55 mil americanos na guerra do Vietnã, que durou um tempão. Em compensação, registre-se, em bombardeios, tudo morreram 1,5 milhão, no mínimo, de vietnamitas. Agora, na Síria, onde mais mortes houve no ano passado, foram 350 mil, com várias organizações em guerra. Então, os números do Brasil são preocupantes. Agora, culpar o novo governo por querer adotar uma política de segurança que seja real. Veja bem, a questão das armas, o porte de armas não se destina a reduzir esses números. Se destina, sim, a permitir que os homens de bem se defendam. É isso, que eles tenham alguma chance de sobreviver a um ataque de bandido. O que resolve esse problema ou abranda a gravidade dele é a política é a lei anticrime do Sérgio Moro. E todos esses aqui são contra a política anticrime. Todos esses aqui fazem ressalvas que são cínicas. E esse cinismo foi escancarado agora com o negócio do trânsito. O Jair Bolsonaro defende o abrandamento das multas, das punições aplicadas a motoristas que cometem irregularidades. O PT
e os seus acólitos e dizem o seguinte: não pode fazer isso, porque se abrandar, aumenta o número de infrações. No entanto, eles defendem o abrandamento das penas de todos os outros criminosos, criminosos de verdade, inclusive dos assassinos. E aí eles acham que isso diminui a criminalidade, você tratar com mais brandura assassino. Qual é a lógica desses dois comportamentos? Nenhuma. Então, eles que tratem de apoiar a lei anticrime do Sérgio Moro, que é o primeiro passo sério para combater esse problema aqui, que é gravíssimo. Que é um ministro da Justiça e Segurança Pública sério, que está realmente empenhado em alterar a legislação que garante a impunidade de criminosos, ao contrário de vários outros que passaram pela pasta. Aliás, aproveitando a sua colocação, Augusto, eu relembro aqui o trecho de uma entrevista que o ministro da Segurança Pública do governo Michel Temer, Raul Jungmann, que está aqui assinando esse documento, deu à Jovem Pan, e eu estava no estúdio e eu que fiz a pergunta a ele. Sabe o que ele fez? Ele tentou justificar moralmente o indulto de Natal, aquele que a gente tanto debateu aqui, ao responder a uma pergunta minha, citando os 726 mil presos que você tem dentro do país. Isso foi o que ele citou, né? O Jungmann criticou o senso comum brasileiro de que prender bandido resolve o problema da segurança pública. Eu abro aspas para o que ele disse na ocasião: vocês não se dão conta de que cada vez que você coloca alguém dentro de um presídio para poder sobreviver, já que sendo uma instituição estatal, o próprio Estado não garante a vida de quem é preso, ele tem que jurar fidelidade a uma facção. E quando ele sair um dia, ele é escravo de uma facção. Então, olhar a criminalidade e a violência só da rua até a porta do sistema prisional é esquecer o que acontece na rua, a bala perdida, o tráfico, o sequestro, é determinado de dentro do sistema prisional. Fecho aspas. Ou seja, isso é, na prática, foi, quando ele deu essa entrevista, a confissão de uma autoridade do Estado de que o Estado não cuida do sistema prisional como deveria e, por isso, joga os criminosos de volta para o convívio da sociedade. Mas isso é uma preciosidade do teu baú. Pois é, essa mesma sociedade que o Raul Jungmann trata como se tivesse que aceitar docilmente as teses de que conviver com criminosos livres é a melhor opção para ela e de que estes são menos suscetíveis a se tornarem escravos de uma facção do que os criminosos presos. Entendeu? Então, os criminosos livres, eles são muito menos, né? Na cadeia é que eles vão se tornar, vamos deixar o pessoal solto, porque quando você ouve o raciocínio dessas autoridades públicas, é isso que se depreende. Aí o sujeito está aqui assinando mais uma vez um documento contra as medidas de um governo que está realmente preocupado com a segurança pública, ao contrário do que aconteceu na pasta dele, na pasta dos seus antecessores que assinam com ele esse documento. Antes de passar para o Zé, eu só queria já levantar outra bola, né? Quer dizer, ele não sabe, alguma alma caridosa precisa contar ao Raul Jungmann que metade dos militantes do PCC estão em liberdade. Eles é que providenciam dinheiro para a turma que está presa. Ele não sabe disso? Aí não dá. Fala, Zé Maria. Mais de metade. Mais de metade. Olha, filho, o que me revolta, na verdade, é que números pesados, sérios, como estes, são jogados na sociedade como se fossem coisas banais. Não é. São quase 40 mil jovens mortos em 2017. E ninguém é responsabilizado por isso. Quando eu digo ninguém, estou me referindo à cúpula, né? O próprio ministro Sérgio Moro confessa que o Estado não detém o controle do sistema penitenciário. É uma confissão também quando ele propõe, nesse pacote antiviolência e anticrime organizado, ele propõe o domínio do sistema carcerário. Quer dizer, o Estado não detém o domínio. Isso não é novidade e até hoje é assim. E esses números são derramados, até para chegar a eles, o Estado gasta muito dinheiro. São profissionais que vão atrás desses números, que fazem laudos, que trabalham e tal. E aí fica por isso mesmo. Esse número aí devia significar aí a queda de parte da cúpula do serviço público, que ainda continua. Troca-se o ministro, mas continuam aí os profissionais da área de segurança pública, que não há repercussão. Isso aí é simplesmente jogado. Eu não aceito isso. São quase 40 mil mortos, jovens, em 2017. Agora,
Quer dizer, isso é um absurdo. Não, eu não aceito fazer uma divulgação assim, fazer um debate político em cima de cadáveres de jovens, cadáveres de amigos, de parentes. Isto é um absurdo e este assunto tem que ter um fim. Não pode continuar assim. Veja bem, o ex-ministro Raul Jungmann foi nomeado para o ministério criado à imagem e semelhança dele, né? E ele considera basicamente normal que isso aconteça. O Estado inteiro, quando eu digo Estado, a força do Estado, tinha que estar em cima desses dados e ir atrás de origem. A origem aí não é essa história se tem arma ou não tem arma. A origem é que o Brasil é violento e está dominado pelo crime. Eu já vi informações circulando aí no governo, no núcleo do governo, dizendo o seguinte: ou o Brasil controla o crime organizado, ou o crime organizado controlará, inclusive a política. Quase chega a isso. Não fosse essa reviravolta das eleições do último ano.